Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 16 de outubro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos aos recados de sempre. Estamos nas redes sociais, você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram e no Facebook. E se precisar entrar em contato conosco, pode fazê-lo pelo WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Vamos meditar hoje sobre o plano eterno de Deus. E para isso nós vamos meditar no versículo 36 de Romanos 11, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos de novo? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te pedimos que o Senhor conduza este momento e que esse momento seja um momento poderoso para que a tua palavra seja manifesta através das mentes e dos corações daqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine com o teu Espírito Santo a entender, a compreender e a aplicar e obedecer a tua palavra. Transforma-nos pela tua palavra, pelas escrituras sagradas que nos foram reveladas em ti, Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai querido. Amém. Amém. Bom, hoje nós temos um versículo somente, né? Mas esse versículo ele é muito rico e nós podemos meditar em muitas coisas a respeito dele. Para começar, eu convido você a pensar na sua existência, porque você existe, para que você existe, e nesse sentido aplicar, ou pensar na sua existência como parte do plano eterno de Deus. Você não está boiando no universo como se não tivesse nenhum sentido. Por isso, a gente precisa pensar nesse versículo e começar com a primeira parte. Pois dele. Dele quem, né? Tem ele, dele, ele. Quem que é ele? Ele é Deus. Né? O apóstolo Paulo está falando sobre Deus. E, portanto, quando fala pois dele, está falando pois de Deus. Ou seja, vindo de Deus são todas as coisas. Todas as coisas têm sua origem em Deus. Todas as coisas foram criadas pela mão de Deus. E, portanto, como diz lá em João 1, tudo foi criado por meio dele, né? O verbo de Deus, o Deus Criador, né? E tudo foi criado por Deus e nada do que foi feito simplesmente se fez. Tudo foi feito por ele. Portanto, a origem de todas as coisas está em Deus. E você e eu, inclusive, qual é a nossa origem? A nossa origem é a mão criadora de Deus, nos chamando à existência e nos formando. Quem nos formou foi Deus. Quem nos criou foi Deus. E por que Ele nos formou? Porque Ele assim o desejou. Nós somos fruto do desejo criativo de Deus. Nós fomos planejados por Deus. Nossa vida foi planejada, desejada e criada por Deus. E como diz o Salmo 139, nós fomos formados de uma maneira maravilhosa. Portanto, a gente não pode se esquecer disso. A nossa origem está em Deus. Isso quer dizer que você não é um acidente, né? Pode ser que você seja fruto
de uma concepção que não estava planejada pelos seus pais. Pode ser até que você seja fruto de uma concepção irregular, né? Eu tive um amigo, alguns anos atrás, que foi concebido por meio de uma relação de adultério. E ele foi muito desprezado pela família por conta disso. Porém, ele não foi desprezado por Deus. E Deus, mesmo não aprovando o adultério, ele chamou esse meu amigo à existência. E ele sim foi planejado por Deus, ele foi desejado por Deus, ele foi criado de maneira maravilhosa por Deus. Isso faz a gente entender que nós somos já como pessoas maravilhosamente formados por Deus, nós somos preciosos. E, portanto, dizer que nós somos um lixo, portanto, dizer que nós não valemos nada, dizer que as outras pessoas não valem nada é um grande erro. Por quê? Porque todos nós fomos planejados e desejados por Deus. Fazemos parte desse plano. Da mesma forma, porque a nossa origem está em Deus, então também precisamos entender que todo o sentido da nossa vida só pode ser encontrado em Deus. Se nós descartarmos essa ideia de que a nossa origem está em Deus, nós jogamos fora também todo e qualquer sentido válido, real, para a nossa vida, de modo que a nossa vida vai ser vivida num certo vazio. Mesmo que eu crie um certo sentido para a minha vida, isso vai ser uma mentira, né? Porque a gente só pode encontrar real sentido para a nossa vida em Deus. Além disso, diz que todas as coisas são por Ele. E isso quer dizer que Ele não só é o Criador e a origem de todas as coisas, mas Ele também é o sustentador. Quem é que sustenta o universo? É Deus. Quem é que sustenta o planeta? É Deus. Quem sustenta as plantas, os animais e todas as coisas criadas? É Deus. Quem sustenta a sua vida e a minha vida? É Deus. E, portanto, a gente precisa se lembrar que realmente nós não somos aqueles que têm o controle sobre a nossa vida. Pode ser que no meio desse vídeo eu tenha um troço do coração e caia duro aqui, e isso não vai fazer parte do controle que eu tenho da minha vida. Eu sempre me lembro de uma vez em que eu combinei com o meu pastor na época, né? Isso foi em 2006, eu não era pastor na época, eu congregava numa igreja na cidade de Araraquara, e eu combinei de sair de um local onde eu dava aula de música, e pegar o material da escola bíblica, porque no dia seguinte eu ia dar aula na escola bíblica. E eu não cheguei ao local do material da escola bíblica. E por que eu não fiz isso? Não fiz isso porque no meio do caminho eu sofri um acidente. A gente não tem controle sobre todas as coisas. Com a graça de Deus, ninguém se machucou. Mas são coisas que a gente não tem controle. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Em 2020, por exemplo, nós passamos, 2020, 2021, e estamos ainda lidando em 2022 com essa pandemia do coronavírus, mas em 2020 quantos planos tiveram que ser cancelados? E quantas vidas foram ceifadas quando, por exemplo, no começo do ano de 2020, todas essas pessoas que faleceram pelo coronavírus tinham seus planos, seus sonhos, e não chegaram até o fim do ano. Isso nos diz muito a respeito de não termos controle sobre a nossa vida. Nós podemos fazer uma coisa aqui, outra ali, mas é tudo muito insuficiente. Não temos
poder sobre a nossa existência, não temos poder sobre a nossa vida. E, portanto, não temos poder sobre a realização dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas metas. Não temos. Quem pode sustentar a nossa vida e conduzir a nossa vida, a nossa caminhada de vida, é Deus. E, portanto, tola é a pessoa que acha que pode viver a vida do jeito que bem entender, porque não pode. O sustentador da vida é Deus e, portanto, o convite aqui é a gente se voltar para Deus, inclusive para entender que é Ele quem conduz a nossa vida e, portanto, nós devemos sempre buscar saber qual é a condução de Deus e como Deus está conduzindo a nossa vida. Além de tudo, a gente precisa entender que tanto as coisas boas que nos acontecem, quanto as coisas ruins que nos acontecem, como as coisas que não acontecem quando nós desejávamos que acontecesse, todas essas coisas, elas estão sob o controle de Deus. E mesmo que a gente não entenda porque coisas ruins acontecem, ou coisas boas não acontecem, quando nós esperávamos que acontecessem, mesmo assim, nós precisamos entender que todas as coisas, como estão no controle de Deus e Ele, como sustentador das coisas, sabe muito bem como controlar, lidar com todas essas coisas. Todas essas coisas fazem parte do seu sustento. Se cremos que Deus é bom, mesmo que a gente não entenda porque determinadas coisas na nossa vida acontecem do jeito que acontecem, a gente ainda pode andar com confiança e viver com confiança, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Terceira lição que a gente pode tirar desse texto é que todas as coisas são para Ele. Qual é o objetivo das coisas existirem? Agradar a Deus. Então, por que o universo existe? O universo existe para agradar a Deus. E você e eu, a gente também existe para agradar a Deus. Então, qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é agradar a Deus. E quando eu quero só agradar a mim, o meu ego, ou as pessoas ao meu redor, mas eu não levo em conta a vontade de Deus. Bom, quando eu faço isso, eu também esvazio a minha vida de sentido, e não só de sentido, como de objetivo. Qual é o meu objetivo? É agradar a Deus. Se eu não me esforço, né, e não me dedico a agradar a Deus, portanto, vou ficar aí boiando sem um objetivo. Né? Qualquer caminho serve, porque, na verdade, eu me perdi no caminho que Deus, o nosso Criador, traçou para nós quando nos criou. Então, precisamos também entender isso. Qual é o meu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é agradar a Deus e, portanto, preciso sempre buscar qual é a vontade de Deus nas várias áreas da minha vida. Como faço para agradar a Deus nas várias áreas da minha vida? É óbvio que nós precisamos também entender que viver dessa forma envolve eu saber a vontade de Deus descrita na palavra de Deus. Né? Eu preciso ler, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso desejar as Escrituras sagradas, preciso, como diz no Salmo 1, meditar na sua palavra dia e noite, e então eu não ando pelo caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores por um motivo muito simples, porque esses caminhos não me interessam, esses lugares não me interessam. O que me interessa é fazer a vontade de Deus, porque o meu prazer está nisso, fazer a vontade de Deus. E o que eu ganho com isso? Eu ganho vida, porque Deus é gracioso. E eu vou me aproximando desse objetivo de Deus para mim enquanto pessoa criada por Ele, e eu vou ganhando vida e mais vida. Então, eu preciso pensar nesses 3 pontos. Né? A minha origem está em Deus e nisso eu ganho sentido, sentido para a minha vida.
a minha vida é sustentada por Deus e por isso eu preciso sempre procurar qual é a condução de Deus para a minha vida e descansar diante dos eventos que ocorrem na nossa vida, porque Ele tem cuidado de tudo. E preciso viver para agradar a Deus, porque esse é o objetivo da minha vida. Quando eu vivo esses 3 pontos, eu vivo aquilo também que o apóstolo Paulo vai dizer no final do versículo: a Ele seja a glória para sempre. Amém. A glória é sempre devida a Deus. E quando eu vivo dessa forma, né, conscientemente, sabendo e me curvando ao fato de que sou uma criatura de Deus, de que sou sustentado por Deus e sou criado por Deus para agradá-lo, então a minha vida é uma vida que glorifica a Deus. Todas as coisas glorificam a Deus e a minha vida glorifica a Deus, inclusive a partir dessa postura em que sei que minha origem vem dele, de que sou sustentado por ele e de que o meu objetivo é agradá-lo. Como é que você tem vivido sua vida? Você tem descartado o fato de que você vem dele e, portanto, o sentido da sua vida vem a partir dele? Você tem desconsiderado o fato de que ele é o soberano Deus que tem o controle sobre o mundo e a história e tem o controle sobre a história da sua vida? Você vive ansioso ou ansiosa com as coisas que ocorrem ou podem ocorrer na sua vida? Você procura a condução de Deus para viver a sua vida de acordo com a vontade dele? Você vive para agradá-lo? Sua vida é uma vida centrada em viver para Deus? Talvez esse seja o grande resumo. Você vive para Deus ou você vive para si mesmo? Você vive para Deus ou você vive pela agenda das outras pessoas? Você vive para Deus ou você vive pela agenda da sociedade, das estruturas, da sua cultura? Pelo que você vive? Pelo que você vive? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Vamos orar nesse instante, mais uma vez? Eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai querido, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de cada um que está nos assistindo neste instante, e eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a viver para Ti, que o Senhor concentre a nossa mente e o nosso coração para Ti, para viver para Ti, para que todas as coisas sejam realizadas a partir de Te agradar, que nós possamos ser sempre conduzidos por Ti e que a gente seja sempre cheio de Ti, vivendo o sentido que há na vida a partir de Ti, porque fomos criados por Ti, Pai. São essas coisas que eu quero te pedir nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos finalizando esse sermão online, mas a semana está começando, portanto vão ao longo dessa semana para serem bênção na vida das pessoas, sempre e sempre, vivendo para Deus e somente para Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês.